Estão surgindo rumores de que o Brasil vai desenvolver um caça de quinta geração em parceria com a Turquia. Recentemente, tanto Estados Unidos quanto China anunciaram seus projetos de caças de sexta geração. No último filme Top Gun, tem uma frase famosa do Tom Cruise quando ele diz que o F-14 não teria nenhuma chance contra um caça da quinta geração. Mav, can we outrun these guys? An F-14 against fifth-gen fighters? Mas o que quer dizer isso? Por que os caças a jato são classificados em gerações? Em 1990, o historiador de aviação Richard Hellion propôs uma classificação dos caças a jato em 6 gerações: subsônicos, transônicos, supersônicos, Mach 2, multimissão e de alta manobrabilidade. Diversas outras classificações surgiram depois dessa e atualmente são reconhecidas 5 gerações, com o desenvolvimento de uma sexta em andamento. Vamos entender a diferença entre as gerações de caças a jato. Na primeira geração estão os caças que voavam abaixo da velocidade do som, desenvolvidos no final da Segunda Guerra Mundial, como o Messerschmitt 262 alemão e o Gloster Meteor inglês, o primeiro caça a jato operado pelo Brasil. Eles eram semelhantes aos seus contemporâneos com motores a pistão, tinham asas retas, poucos aviônicos, eram armados com metralhadoras ou canhões. Depois vieram o F-86 americano, na minha opinião um dos mais bonitos já criados, o MiG-15 russo e o Hawker Hunter britânico, que introduziram as asas enflechadas, possibilitando velocidades transônicas. Essas aeronaves ainda operavam com as mesmas táticas utilizadas na Segunda Guerra. Não havia ainda os mísseis teleguiados e eles tinham que abater o inimigo utilizando suas metralhadoras. Só eram mais rápidas. Apenas para esclarecer, num regime transônico, a aeronave está voando muito próximo da velocidade do som, mas em algumas partes da aeronave o ar se desloca acima da velocidade do som, geralmente na parte de cima das asas, enquanto que em outras partes o ar se desloca abaixo da velocidade do som. É por causa do regime transônico que não vemos aeronaves comerciais voando a mais de 1.000 km por hora. Embora a velocidade do som seja de cerca de 1.200 km por hora, ela muda um pouco com a altitude. Quando uma aeronave ultrapassa 1.000 km por hora, o ar que flui sobre as suas asas pode atingir velocidade supersônica, o que criaria outros problemas, como maior arrasto e o estrondo supersônico. É por isso que as aeronaves comerciais geralmente não ultrapassam 900 km por hora. A segunda geração apareceu no início da década de 50, quando vieram os primeiros caças supersônicos e o desenvolvimento dos primeiros mísseis guiados por calor, que por sinal eram extremamente ineficientes. A maior parte deles falhava antes mesmo de ser disparado. Nessa geração vieram o F-100 americano, o MiG-19 russo, depois o F-104 Starfighter, que foi a primeira aeronave de produção a atingir 2 vezes a velocidade do som e que tinha um teto operacional de 100.000 pés de altitude. Mas o F-104 acabou ganhando o apelido de Widowmaker, ou fazedor de viúvas, devido ao seu histórico de acidentes, principalmente na Alemanha, onde 1/3 das unidades em operação foi perdida em acidentes. Também surgiram o MiG-21, um dos caças mais produzidos no mundo, e o Mirage 3, um avião francês que foi adquirido pelo Brasil na década de 70, como esse modelinho que eu tenho aqui. O Northrop F-5, que começaram a operar na FAB em 1975, como esse aqui, eram considerados caças de segunda geração. Em 2001, a FAB assinou um contrato para a modernização de 46 F-5, trazendo essas aeronaves para o padrão da 4ª geração. A terceira geração surgiu entre 1960 e 1970, com o renascimento do conceito de caças multimissão, que poderiam ser utilizados como caças ou como bombardeiros. Nessa geração, tem o F-4 Phantom dos Estados Unidos, como esse modelo que eu tenho aqui,
o MiG-23 russo e o Mirage F-1 francês. Todos extremamente poderosos, mas não muito manobráveis. As aeronaves dessa época transportavam uma grande variedade de armamentos, como mísseis ar-terra e bombas guiadas a laser, além de serem capazes de realizar interceptações ar-ar, além do alcance visual. O advento de motores turbofan, mais econômicos, trouxe maior alcance. Uma das aeronaves mais famosas dessa geração é o Hawker Harrier, o primeiro jato com pouso e decolagem verticais, que teve um papel relevante na Guerra das Malvinas. Na quarta geração, de 1970 até 1990, surgiram os caças multimissão com alta manobrabilidade. Alguns exemplos são o Panavia Tornado e o Viggen europeus, além dos F-14, aquele do Top Gun, F-15, F-16 e F-18 americanos, além do MiG-29 russo e do Mirage 2000 francês, que foi utilizado pelo Brasil quando os Mirage 3 saíram de operação, antes da chegada dos Gripen. Tecnologias avançadas foram desenvolvidas nessa geração, como o fly-by-wire e materiais compostos. Algumas aeronaves já conseguiam uma relação empuxo-peso maior do que 1, permitindo que o avião subisse na vertical. Aviônicos digitais avançados e furtividade, como o F-17, o primeiro avião invisível ao radar, mas que era um avião de ataque ao solo, e que foi crucial na Guerra do Golfo para pegar as forças de defesa do Iraque completamente de surpresas. Mas um dos maiores avanços que apareceu no final dessa geração foi a hipermanobrabilidade, que veio com o Sukhoi 27, quando ele demonstrou a manobra Cobra no Paris Air Show de 1989. Esse avanço daria início à próxima geração. Para entender a geração 4.5, é importante entender o contexto mundial da época. A União Soviética tinha caído, a Guerra Fria chegava ao fim, e muitos países diminuíram o orçamento para o desenvolvimento de novos caças. Ao mesmo tempo, a tecnologia de computação avançava a passos largos. Então, muitas nações resolveram fazer upgrades nas aeronaves da quarta geração, ao invés de desenvolver novas aeronaves. Surgia a geração 4.5. Além do avanço nos aviônicos, na geração 4.5, desenvolvida a partir de 1990, o principal diferencial foi a supermanobrabilidade, possibilitada pelo empuxo vetorado. Não só as superfícies de controle atuavam para manobrar o avião, mas também as saídas de ar das turbinas podiam se movimentar para aumentar ainda mais a manobrabilidade. Outras características dessa geração são o Super Cruise, a capacidade de manter velocidade supersônica por longos períodos sem a utilização do pós-queimador, que aumenta muito o consumo, aviônicos muito mais avançados e o início da utilização de materiais compostos, visando a redução da detecção pelo radar. Eles não são invisíveis ao radar ainda, mas têm o sinal do radar bastante diminuído, dificultando a sua detecção. Outros exemplos dessa geração são o MiG-35 russo, o Rafale francês e o Eurofighter Typhoon, produzido por um consórcio europeu. Além do Gripen sueco, que está começando a equipar a FAB. A geração 4.5 também marca a entrada da China nesse jogo, com o J-16 e o J-10. A quinta geração é a mais moderna em utilização. Ela é composta por caças multimissão com capacidade Super Cruise, altamente manobráveis e invisíveis ao radar, além de aviônicos muito mais modernos possibilitados pelo avanço recente na computação. Os principais exemplos hoje são o F-22 e o F-35 americanos, o russo Sukhoi 57 e os chineses J-20 e J-35. Enquanto os caças da quarta geração enfatizavam a manobrabilidade e o combate aéreo a curta distância, os caças de quinta geração enfatizam, número 1, a furtividade com munições armazenadas internamente. Número 2, a alta manobrabilidade e a capacidade de operar em pistas curtas. Número 3, o Super Cruise, a capacidade de manter o voo supersônico prolongado sem o uso de pós-queimadores. Número 4,
aviônica avançada, incluindo radar de baixa probabilidade de interceptação. Fusão de dados em rede, permitindo a percepção situacional no campo de batalha. E número 5, capacidade multimissão, para executar uma variedade de missões de combate em vez de ser especializado em uma única função, combinando as capacidades de caças ar-ar e aeronaves de ataque ao solo, reconhecimento aéreo, controle aéreo avançado e guerra eletrônica, além da supressão da defesa aérea inimiga e apoio aéreo aproximado. Depois de tudo isso, o que mais podemos esperar? O desenvolvimento da sexta geração ainda está no seu início, então é difícil afirmar o que vem por aí. As aeronaves de sexta geração provavelmente realizarão menos combates aéreos de curta distância, mas os MiG-6 ar-ar com capacidade além do alcance visual continuarão em uso. Até mesmo armas a laser estão sendo consideradas. Eles terão que lidar com apoio terrestre, guerra cibernética, guerra espacial e combater com frotas numerosas de drones comandados via satélite. Muitos especialistas apostam nos caças semi-autônomos. A tecnologia já é utilizada nos drones que podem ser controlados à distância, via satélite, ou a completar suas missões de forma totalmente autônoma. Será o fim dos pilotos de combate? O que você acha? Os pilotos de combate vão deixar de existir? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E deixa aqui também se você gostaria que eu falasse especificamente sobre um modelo de avião. E bora voar?